Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para darmos sequência a esse assunto tão importante que estamos falando já há alguns meses, sobre a preocupação. Hoje nós iremos dar sequência abordando o assunto combatendo as preocupações, não é? Como a gente combater as preocupações de uma forma simples, sem invencionices, sem criacionices, apenas com aquilo que a palavra de Deus ela nos revela, nos mostra. E diante disso, a gente precisa ouvir com muita atenção, você precisa ouvir com muita atenção o que eu vou falar, de forma que você analise, pondere, reflita e veja se há lógica, se há fundamento, se há razão no que eu vou vos dizer. Pedindo-vos desde já que você faça seu comentário, deixe seu like e compartilhe, tá certo? Precisamos chegar a 1 milhão de inscritos. E para a gente chegar a 1 milhão de inscritos, cada dia nós precisamos agregar inscritos no nosso canal e eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição. Amém, queridos? Combatendo as preocupações é o nosso subtema hoje dentro do assunto que nós estamos abordando há algum tempo. Deixe a preocupação de lado e viva em paz. E dentro hoje desse subtema que nós estamos abordando, gostaria de pedir a sua atenção, como falei há minutos atrás, para que a gente possa aqui conversar, dialogar, partilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês, tá certo? Viver sobrecarregado de preocupações impede você de ser feliz. O cuidado excessivo com as coisas do mundo é tanto que as pessoas se tornam frias, insensíveis e distantes, tá certo? Isso aqui que eu li para vocês é uma das coisas que eu venho avaliando, estudando há algum tempo. E confesso a vocês que tem me ajudado muito a rever e a mudar algumas coisas na minha vida. Priorizando, visando, focando no texto sagrado, a fim de que a gente possa viver a plenitude da palavra de Deus na nossa vida. Então, quando a gente vive sobrecarregado de preocupação, exacerbadamente preocupado, a gente se impede de ser feliz. E diante disso, o cuidado excessivo com as coisas desta vida faz com que nós nos tornemos pessoas insensíveis, frias, distantes, não é, das outras pessoas. Nós fomos feitos para vivermos em sociedade, para vivermos no meio de seres humanos. Quando nós não conseguimos viver no meio de seres humanos, porque nos tornamos insensíveis às situações, às questões dos outros, nos tornando-nos pessoas frias e distantes de tudo que não está ligado ao nosso eu. E é importante que a gente consiga viver de forma sociável, amigável, amável e fraterna. Pois a palavra de Deus nos ensina que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades, como diz Paulo lá em Romanos 12, verso 13. Que nós devemos ser hospitaleiros, visitar aqueles que estão nos presídios, mesmo que eles estão presos porque cometeram crimes, é verdade. Mas isso não deve ser o motivo de nós não irmos visitá-los. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso. Jesus também falou sobre isso, né? Porque querendo ou não, Deus ama aquelas criaturas e nós não devemos desprezá-las de alguma forma.
Precisamos dar-lhe uma mensagem de esperança, de amor, de carinho, de mudança, de transformação. E quando nós nos tornamos excessivamente preocupados, nós só conseguimos pensar em nós mesmos. No eu, no nosso eu, na nossa realização, nos nossos propósitos, e colocamos as outras coisas de lado. É verdade que eu preciso primeiro me amar, para depois amar o meu próximo, não é isso? Mas além disso, meus queridos, quando a gente foca em Deus, a gente consegue equilibrar as coisas e conseguimos fazer, pelo menos, o mínimo em favor dos outros e em favor da nossa vida com Deus. Se você acompanhou os demais vídeos anteriores, você vai entender de forma mais abrangente todo o contexto desse assunto que nós já estamos falando há mais de um mês, não é? Pois bem, queridos, e diante disso, a gente vai trazer uma definição do termo, não é? Para que nós possamos compreender melhor o contexto de tudo isso. Definindo o termo, a preocupação é uma reação do sistema nervoso a uma ameaça percebida ou real. A pressão arterial sobe tremendamente e a força da musculatura dos nossos músculos, ela aumenta. O indivíduo se torna disposto a lutar ou correr. A preocupação não é uma causa, mas é um efeito. Significado da palavra preocupação. É um substantivo feminino e significa perda do sossego, causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a, vou repetir, o significado da palavra preocupação é um substantivo feminino e significa perda do sossego causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a filhos, emprego, futuro, casamento, conquistas e realizações. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confie no amor, no cuidado, no zelo de Deus por sua vida. A palavra de Deus é bem clara quando diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar é recompensar. Deus com certeza recompensará a tua fé através da tua obediência à palavra dele. Portanto, descansa, porque o teu futuro e as tuas conquistas devem estar entregues nas mãos de Deus. E isso não significa cruzar os braços. Isso significa que nós precisamos viver uma vida dentro da nossa mordomia cristã, mas não esquecendo os princípios bíblicos, a fim de que a palavra de Deus ela possa crescer, desenvolver e a gente possa produzir frutos. Frutos em todos os sentidos. Frutos da minha vida ética e moral, frutos da minha vida profissional, frutos da minha vida familiar e frutos principalmente na minha vida espiritual. A definição acima, descreve o que aconteceu com o rei Saul depois que Davi venceu o filisteu Golias. No caso de Saul, ele reagiu a um perigo imaginário, não real. Davi nunca teve a intenção de derrubar o rei Saul. Tampouco usou sua recém-conquistada popularidade para roubar-lhe o reino.
Ou seja, havia tido um conflito, uma guerra, né? Havia uma guerra entre filisteus e hebreus. Os hebreus não conseguiam definir a guerra por medo, porque estavam com medo. Davi aparece no cenário ali e não se intimida diante de Golias, aquele homem extremamente grande, preparado fisicamente, experimentado em batalhas, mas que Davi não se intimidou. A palavra, o nome, né? Golias, em hebraico, Goliat, que quer dizer aquele que espalha, que traz medo. Todo o exército de Israel estava com medo, mas Davi não teve medo. E a atitude de Davi de vencer aquele gigante trouxe admiração, trouxe louvor para a nação de Israel e para a vida do próprio Davi. E em consequência disso, as mulheres, não é, de Israel cantavam: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E assim Davi cresceu em popularidade. Davi era honrado, era homenageado, era amado. Mas Davi nunca intencionou tirar de Saul o reino, a liderança de Israel. Mas só que Saul, vendo o povo falar, clamar, chamar, não é, aplaudir a pessoa de Davi, Saul viu ali uma coisa que não existia. Saul se sentiu ameaçado, porque ele achou, ele imaginou que Davi queria roubar-lhe o trono, quando de fato não era verdade, não é? E nós temos aqui esse exemplo que Saul reagiu a um perigo imaginário, que não era real. O exemplo de Saul nos ensina algumas verdades importantes, e eu vou citar para vocês. Primeira delas é: a maioria das preocupações nasce de situações irreais, que não existem. As pessoas veem ou ouvem algo ou alguma coisa e entendem, dão uma interpretação que não existe. E eu costumo dizer que nem tudo que a gente vê é aquilo que a gente está vendo, e nem tudo que nós ouvimos é aquilo que nós estamos ouvindo. A gente precisa ter paciência, não é? Para interpretar as situações. E se nós não a conseguimos, ficarmos calados e esperar o tempo certo para que a gente consiga entender, para não criarmos ou não sofrermos de forma desnecessária, né? A segunda coisa, é perigoso não saber lidar de forma construtiva com a percepção do perigo. Porque em situações de perigo, você precisa saber usar a situação a seu favor, não contra você mesmo. Não é? Foi o que Davi fez. O povo estava correndo perigo em relação ao grande guerreiro Golias. O povo, o exército estava com medo. Davi ali viu uma oportunidade, enquanto que os outros viam de outra maneira. Os outros sentiam medo ao ver Golias. Davi se sentiu impulsionado ao ver em Golias uma oportunidade de ser isento de impostos. Está lá o texto, né? O capítulo 17 de Samuel, ele relata isso, o livro de 1 Samuel. Ele relata isso. E Davi viu isso como uma oportunidade de ajudar a sua família. Então ele teve uma percepção diferente dos soldados do exército de Israel. Você vê a interpretação de situações de forma completamente diferente. Terceira coisa, pode-se cometer loucuras quando não se tem a perspectiva real dos fatos.
Davi viu em Golias uma situação em que ele poderia mudar a sua situação. Ele viu na situação de Golias um momento de crescer, de conquistar, enquanto que os outros viam desgraça, destruição, medo, derrota, falência. Davi tinha uma visão diferente, mesmo não tendo idade, mesmo não tendo experiência de guerra. Mas aí é que está, queridos, a maturidade não vem só com a idade, a maturidade vai daquilo que a gente tem, da percepção que a gente tem, da absorção das circunstâncias da vida. Tem gente que aprende com as situações, as circunstâncias. Tem gente que não aprende. Já nos diz o pastor Josué Gonçalves, um grande homem de Deus, ele nos diz assim, que um homem inteligente, ele aprende com os seus erros. Mas um homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então a gente precisa aprender a fazer a leitura daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente vê, né? Perde-se, quarta coisa, perde-se muito tempo com perigos irreais, perigos que não existem. Coisas que não existem, a gente perde muito tempo, não é? E diante do que a gente falou, eu gostaria de fazer um convite a você, para que você pense, você analise, não é, cuidadosamente o exemplo de Saul e Davi nesse episódio e responda as perguntas que eu vou deixar para você pensar. Você vai analisar, certo? E vai responder para você mesmo como você reagiria na situação de Davi, colocando-se agora no lugar de Davi. A história está registrada lá em 17 de 1 Samuel e 18 de 1 Samuel. E eu vou fazer aqui 3 perguntinhas para você e deixar para você pensar, para você analisar e ver como você pode, deve ou fazer alguma coisa em favor de você mesmo diante dessas circunstâncias que podem surgir. Do mesmo jeito que surgiu um Golias, que foi real, que era palpável, que era visível na vida de Davi, e ele soube lidar com a situação. Os Golias continuam surgindo na nossa vida, né? Como eu falei a você, Golias, que significa, no hebraico, é Goliath, aquele que espalha, que traz medo. Não é? E tudo aquilo que não une, que espalha, que separa, nos enfraquece. Então pense nisso e eu vou fazer aqui 3 perguntas para você. Você vai pensar, você vai meditar, vai analisar, baseado naquilo que o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de 1 Samuel nos ensinam, ok? Primeira pergunta: de que maneira Saul deveria ter lidado com o suposto perigo? Segunda pergunta: de que modo Davi lidou com o perigo? De que forma Davi enfrentou a situação de perigo que ameaçava ele? Terceira pergunta: de que forma você lida com as dificuldades que surgem na sua vida? Essas 3 perguntas para você pensar, analisar e responder para você mesmo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, querendo Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essas exposições, com este vídeo, que você compartilhe com os irmãos, com seus conhecidos, com aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre Deus e sua palavra. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Pernambuco, Recife. Que Deus te abençoe. Até o próximo.